Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o nosso estudo número 9 deste segundo trimestre de 2025, na lição Gálatas e Efésios, a verdadeira liberdade e a unidade do corpo de Cristo, no nosso programa de educação cristã continuada. Nossa lição tem como assunto o mistério da Igreja e do amor de Deus. O texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A leitura bíblica com todos está em Efésios capítulo 3, versículos 1 a 21. Nossa verdade prática tem como lema: a Igreja triunfante de Cristo já existia no plano de Deus, estabelecido antes da criação do mundo. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de número 269 e 310. Vamos à nossa leitura bíblica. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido manifestado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, nas vossas redes sociais, esta abençoada ministração. E se quiser abençoar o nosso ministério, tem o Pix na descrição do vídeo e tem o QR Code na tela. Passemos então ao nosso comentário da lição. A introdução do comentário nos fala que em Efésios 3, o apóstolo Paulo nos apresenta o maior mistério de Deus em toda a história da raça humana. Este capítulo é o único texto bíblico que trata da chamada dos gentios, dos não-judeus, para fazerem parte da igreja,
como um dos mistérios divinos. O texto revela a chamada, o propósito e o destino final da Igreja. Estudaremos como esse mistério esteve oculto, como Deus o revelou através da nova aliança em Cristo. Não há dúvida nenhuma de que o encarceramento de Paulo se deu em virtude de sua pregação no sentido de alcançar para Cristo tanto judeus como gentios. Ele acreditava que o Evangelho da Graça não possuía qualquer tipo de fronteira. Estava convencido de que o seu campo missionário era o mundo inteiro. Para nós, hoje em dia, parece fácil, simples de dizer isso, mas na época em que Paulo começou seu ministério, nos primeiros anos do cristianismo, o pensamento era de que os gentios teriam que se agregar à religião judaica, se tornarem judeus para poderem ser aceitos por Deus. E agora, o que Paulo estava trazendo é algo impensável pelo judaísmo tradicional, ou seja, de que através de Cristo, através do Messias, através do Salvador, os gentios também poderiam se chegar a Deus. Primeiro tópico, oculto no Antigo Testamento. Primeiro item, definição de mistério. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Em português, mistério significa algo oculto, secreto, inexplicável. No sentido bíblico, trata-se de um segredo que já foi revelado. Segundo John Stott, os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além da compreensão humana, foram revelados por Deus e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a Igreja. Mistério, então, no sentido bíblico cristão, significa algo que é de difícil explicação ou praticamente inexplicável, algo que você tem que aceitar pela fé. Por exemplo, a doutrina da Trindade é um mistério. Por mais que usemos comparações, analogias para explicar, ela será um mistério porque é algo que transcende os limites da mente humana. As verdades acerca da salvação pela graça não são propriedade privada de pessoas iluminadas. São bênçãos que podem ser compreendidas por todos que estão em Cristo. Todos os membros do corpo de Cristo têm a possibilidade de entender e viver essas verdades pela palavra de Deus, sem intermediários. Segundo item, o mistério e os profetas da antiga aliança. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O Espírito Santo usou os profetas do Antigo Testamento para falar a respeito do alcance da salvação a todos os que não faziam parte da comunidade de Israel. Profetizaram que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da semente do patriarca Abraão e que Israel seria uma luz para todas as nações da terra. Esta mesma visão fez parte do ministério público de Cristo. Ele expressamente comissionou seus discípulos a fazer novos discípulos entre todos os povos e nações. Veja, portanto, que o cristianismo ele surge com uma proposta muito mais proselitista do que o judaísmo. O cristianismo tinha a proposta de anunciar o Salvador, o Messias, a todos os povos e nações para serem salvos. O judaísmo tinha como proposta ensinar a lei, a Torá, para que através do cumprimento dos mandamentos da Torá, os gentios fossem aceitos por Deus. Ou seja, a proposta judaica era, na verdade, um beabá, um ABC, enquanto que a proposta do cristianismo ela já está num nível muito mais elevado. Na verdade, os profetas da antiga aliança não tinham uma compreensão exata de como tudo isso se daria. Eles não imaginavam que a nação judaica, sob o governo de Deus, seria substituída por uma nova comunidade interracial que é a Igreja do Deus vivo. Todas essas promessas se cumpriram quando do advento de Cristo para o sacrifício da cruz. Portanto, o plano original de Deus inclui Israel com toda certeza. O plano de Deus era que através de Israel as nações fossem alcançadas para serem alcançadas pelo Messias. Digamos assim, uma verificação em duas etapas. Mas, pelos pecados e idolatria de Israel, esse plano não se completou. Isso que significa que o plano de Deus foi frustrado? De maneira nenhuma. Apesar dos pecados de Israel, o que o mundo precisava saber para ser recebido pelo Messias, esse foi alcançado. Ou seja, através de Israel, as pessoas, as nações,
tomaram conhecimento da doutrina, do ensino de um único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que tirou Israel do Egito, e a prova da existência desse Deus era o povo de Israel. Através de Israel, eles tiveram acesso às sagradas escrituras, ao Antigo Testamento, onde estão as profecias anunciando a chegada do Salvador, do Messias. Então, havia já uma espécie de ABC ensinado, tomado conhecimento pelos povos, para que quando o Salvador viesse, eles fossem aceitos. Terceiro item. O mistério traz algo novo. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O texto de Efésios 1:10 faz menção ao mistério da vontade de Deus. Este mistério é o mais amplo e traz no seu bojo outros mistérios. Paulo aqui está demonstrando o mistério da igreja, que é como o grandioso mistério da vontade de Deus se aplica ao corpo de Cristo, que é a igreja. Este profundo mistério, que é o surgimento da igreja no cenário da salvação divina, é muito mais do que a mera igualdade de privilégios entre judeus e gentios. Essa igreja que surge é algo inteiramente novo. Seus privilégios ultrapassam em muito aqueles que desfrutava a antiga nação de Israel. Portanto, a revelação do mistério não seria a mera salvação dos gentios, pois isso já era conhecido no Antigo Testamento com a palavra de Deus a Abraão: em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Então já havia esta promessa, só que como esta promessa iria se cumprir? Como seria a concretização dela? É esse ponto que não estava totalmente demonstrado no Antigo Testamento, mas que agora, na Nova Aliança, ele vem ser plenamente demonstrado através de Jesus e seus apóstolos. Conforme explica Scofield, que os gentios haveriam ser salvos não constitui nenhum mistério. O mistério oculto em Deus foi o propósito divino de fazer de judeus e gentios algo inteiramente novo, que é a igreja. A igreja, por exemplo, é o terceiro povo. É um povo que é formado a partir de outros dois povos. Ela é o corpo de Cristo, formada pelo batismo com o Espírito Santo. Isso quer dizer que todo judeu é igreja? Não. Todo gentio é igreja? Não. Somente fazem parte da igreja judeus que se convertem a Jesus como Senhor e Salvador e gentios que se convertem a Jesus como Senhor e Salvador. Esses formam a igreja. Então a igreja também ela está dentro da qual as distinções terrenas entre judeus e gentios desaparecem. Ou seja, na igreja, no âmbito da igreja do corpo de Cristo, tanto judeu quanto não judeu, ele é a mesma coisa. Não existe uma distinção entre eles. A revelação desse mistério não foi explanada por Cristo. Somente nos escritos de Paulo podemos encontrar a doutrina, a posição, a maneira de andar e o destino da igreja. É bem verdade que Jesus anunciou que ele haveria de edificar a sua igreja. Sem dúvida alguma, esta promessa está nas palavras de nosso Senhor. Mas ele não disse como isso seria feito. Ele não deu os detalhes. Ele não disse, por exemplo, nada sobre a hierarquia dentro da igreja, sobre a questão dos bispos, pastores, profetas, evangelistas. Ele não falou sobre nada disso. Ele não falou sobre os dons espirituais. Então veja que todas essas questões foram trazidas depois através dos apóstolos de Jesus, principalmente o apóstolo Paulo. Isso veio de onde? Veio invenção da cabeça desses apóstolos? Não, o Espírito Santo revelou a eles. Segundo tópico, revelado no Novo Testamento. A partir de agora veremos como se deu a revelação de algo que permaneceu incompreensível por todas as gerações antes de Cristo, incluindo os profetas e os escritores do Antigo Testamento. A razão para essa ocultação reside unicamente na vontade de Deus. Não há que se falar em incapacidade humana. Ele assim o quis e sua soberania o permite agir assim. Primeiro item. Revelado aos apóstolos e profetas, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Aqui temos um contraste entre as gerações anteriores e o agora. Como já dito, não é possível negar a existência de certa compreensão acerca do mistério. Que mistério? Entenda mistério como o plano de Deus para incluir os gentios no plano da salvação. Todavia, a verdade de que judeus e gentios se tornariam um só povo denominado igreja não foi inteiramente compreendida por todos que viveram na antiga aliança.
Então podemos dizer que o mistério da igreja é algo que os profetas, os santos do Antigo Testamento viam de longe, como uma montanha que você vê coberta de nuvens. Você sabe que ela está lá, mas você não vê os seus detalhes. Somente quando você se aproxima dela é que começa a ver como ela realmente é. Esse, então, é o mistério da igreja. Esse agora mencionado por Paulo diz respeito à dispensação da graça, inaugurada a partir da morte substitutiva de Cristo em favor de toda a humanidade. A morte de Cristo, como execução do plano de salvação, trouxe entendimento maior acerca do mistério. Agora tudo estava claro, perfeitamente acessível a todos, quer judeu ou não. A revelação aos seus santos apóstolos e profetas tem forte relação com a soberania de Deus, ou seja, Deus revela o que está sob seu controle somente a quem Ele quer. Segundo item, o mistério revelado é a igreja, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo afirma que os crentes são co-herdeiros, o que significa que judeus e gentios estão unidos num corpo, compartilhando das bênçãos prometidas. É importante ressaltar que essa herança também é recebida em parceria com Cristo. A cruz de Cristo une todas as raças no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, temos uma distinção entre a igreja e os ensinamentos do judaísmo. O sacrifício de Cristo significa, de fato, a abertura de um novo caminho, pelo qual todos terão acesso às bênçãos de Deus. Os judeus tinham muitas reservas em relação a todos os povos gentílicos, ou seja, eles não aceitavam, havia uma certa antipatia, talvez ainda podemos dizer que até hoje existe, entre o povo judeu e os demais povos. Os circuncisos, os filhos de Abraão, se viam em posição superior aos não-judeus. E Paulo, como um bom fariseu, também partilhou dessa arrogância. Sua atitude mudou após sua conversão no caminho de Damasco. Ali ele entendeu que Cristo era o fundamento de tudo. Um perseguidor de cristãos tornou-se o apóstolo dos gentios. Podemos ampliar esse leque e dizer: um judeu de nascimento, um judeu da gema, perseguidor de cristãos, se tornou apóstolo dos gentios. Só Deus poderia fazer algo assim. Terceiro item, a igreja revela a sabedoria de Deus. Neste texto, o apóstolo Paulo nos permite entender o quanto a igreja significa na ótica de Deus. Nos permite entender seu valor, a extensão de sua missão. Esse mistério revelado, esse corpo místico, essa comunidade multirracial e multicultural, é o instrumento que o Pai usa para tornar conhecida a sua sabedoria tanto aos homens como também ao mundo celeste, aos anjos de Deus e às potestades do mal. Então, pelo que Paulo está falando aqui, não eram apenas as pessoas que desconheciam o surgimento da igreja. Os anjos de Deus também não sabiam. E os anjos caídos também não sabiam. Ou seja, o surgimento da igreja a partir da morte e ressurreição de Cristo pegou todo mundo de surpresa. Era algo inesperado. Era algo que ninguém contava. Era algo que só Deus sabia e mais ninguém. E ele vai revelando aos poucos aos seus apóstolos e profetas e aos seus seguidores. A palavra multiforme deriva de um termo grego que significa multilateral. É usado para indicar, por exemplo, uma roupa, uma vestimenta de várias cores, como a capa de muitas cores presenteada por Jacó ao seu filho José. Essa palavra, esse vocábulo, pinta a sabedoria divina como algo dotado de enorme variedade. Isso também fala da imprevisibilidade de Deus. Deus gosta de fazer surpresas. Ele mostra o seu plano, mas ele deixa várias surpresas em aberto no caminho. A igreja, portanto, é como uma capa de várias cores, ou seja, um novo povo formado por judeus e gentios, reconciliado com Deus e uns com os outros, e que revela a multiforme sabedoria de Deus. Poderemos até fazer uma comparação, quando fala aqui uma capa de várias cores, poderíamos representar as várias cores de etnias pelo mundo afora. Enquanto que o Israel original era apenas uma etnia,
Agora nós temos a igreja que são várias etnias, orientais, brancos, europeus, ameríndios, as etnias das ilhas do Pacífico, enfim, todas as etnias e raças usadas aí pelo mundo inteiro, agora são como cada uma delas uma cor numa roupa, numa vestimenta, formada pelo próprio Deus. Terceiro tópico, oração e medidas do amor de Deus. Paulo encerra o capítulo 3 orando pela igreja, mostrando que seus membros serão dependentes de Cristo no cumprimento da missão. Primeiro item, oração pela igreja. Vemos aqui um grande apóstolo a humilhar-se diante de Deus, reconhecendo sua sabedoria e poder. Paulo ministrou à igreja acerca do mistério de Cristo e da posição privilegiada da própria igreja. Agora, ele demonstra que a oração deve estar casada com a ministração. Lembremos-nos de que ele está orando do cárcere. Paulo não estava confortável quando escreveu essa carta. Ele estava preso. Qual o seu crime? Anunciar o evangelho, falar do amor de Deus aos homens. A oração é a única ferramenta que o mundo não pode nos tomar. A igreja pode estar de posse das ferramentas espirituais, mas para cumprir sua missão com eficácia, precisa de poder do alto, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo está tratando do mesmo poder a que Jesus se referiu antes da sua ascensão, de que todo o poder lhe fora dado no céu e na terra, e compartilha esse poder com seus seguidores em qualquer tempo. Lembre das palavras de Jesus, mas recebereis poder. No grego, dunamis, é a mesma palavra dunamis que Paulo utiliza aqui nesta oração. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Segundo item, as dimensões do amor de Deus. A igreja não conseguirá cumprir sua missão sem uma plena compreensão do amor de Cristo. Claro que aqui as palavras largura, altura, comprimento, profundidade são metáforas. O amor de Deus não pode ser medido pelos padrões humanos. O amor de Jesus é suficientemente largo para abranger toda a humanidade. É suficientemente longo para durar por toda a eternidade. É suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, o mais vil pecador, e suficientemente alto, elevado, para levá-lo ao céu. Em nenhum momento Paulo deixou de se maravilhar com o fato de Deus usá-lo. Sim, ele sempre bateu nesta tecla. Eu não merecia ser o que sou. Eu fui uma pessoa terrível. Eu persegui a igreja. Eu prendi os crentes. Eu ajudei a matar os cristãos, os seguidores de Jesus. E Deus me tirou desta situação e me tornou um pregador da sua palavra. Esse era o espanto de Paulo. É como se ele perguntasse: mas Deus, por que eu? Havia tantas pessoas melhores do que eu. Eu não sou digno disso. Eu sou uma pessoa indigna de um privilégio tão grande. Eu não merecia isso. Talvez ser alcançado pelo Evangelho, ser salvo, sim. Quem sabe isso daí eu poderia entender como qualquer outro pecador, mas ainda me dar o privilégio de levar o Evangelho onde nunca ele tinha sido anunciado, plantar igrejas e ainda ser usado por Deus para ministrar milagres e curas, isso era algo que Paulo se admirava o tempo todo. E assim como Deus fez com Paulo, ele pode fazer com qualquer um de nós, comigo e com você. O amor de Deus é multidimensional, possui largura, comprimento, altura e profundidade, mas jamais o compreenderemos por inteiro. Nossa capacidade de experimentar tamanho amor nunca limitará a disposição de Deus de nos abençoar, enchendo-nos do seu inesgotável amor. Terceiro item, tamanho do amor de Deus. Paulo encerra a sua prece trazendo 3 verdades bastante significativas no campo espiritual. Primeiro, reconhecimento de que Deus responde às orações que lhes são dirigidas. As respostas divinas podem ir além da capacidade humana de pedir e compreender. Segundo, declaração de glórias a Deus, pois é o único que faz jus a esse tributo. Terceiro, o que Cristo faz em nós e através de nós será sempre infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.
Assim, concluímos este estudo nas regiões celestiais, glorificando a Deus pela revelação do seu mistério e pela grandeza do seu amor e poder. Como a terra é vasta demais para ser explorada, como o mar é profundo demais para ser sondado, também são o amor e o poder de Deus. Eles estão além do nosso entendimento. Não precisamos viver como miseráveis, pois temos as riquezas insondáveis desse evangelho bendito. Concluímos com nossa aplicação pessoal. A igreja existe para glorificar somente a Deus. Nós somos meros instrumentos que Ele usa para cumprir seus propósitos. Com isso, concluímos o nosso estudo número 9 em Efésios capítulo 3, o mistério da igreja e do amor de Deus, no seu programa de educação cristã continuada. E na sua escola bíblica dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.